Sensacional. Então, agora vamos pro quinto ponto aqui que, né, gosto demais. Pode ficar à vontade. Vamos falar um pouquinho a respeito de iniciativa e de liderança. Senta que lá vem só. Então, o que acontece, né? Eu trabalho já com gestão comercial há 3 anos. Trabalho na área comercial, sempre gostei muito disso, né? Consumo bastante. Com gestão, material. né? Detalhe. Isso, a gente conversa. Vamos dar um muito ênfase, disso, né? Tem que colocar pro público que nós faz. Exato. Tem que validar a palavra. Não adianta. Então, assim, vendo realmente as coisas acontecerem, né? Entendendo de seres humanos e tal. E primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, trazer aqui também pro time é assim. Hoje existe, né, tem vários artigos, dá uma pesquisada no Google aí você vai ver que existe uma crise mundial de lideranças em todas as áreas, né, em todas as áreas profissionais, etc. Existe uma crise mundial de lideranças, porque as pessoas, elas, em geral, né, o comportamento social da humanidade está mais direcionado ao comportamento de manada, devido à maneira como que as coisas acontecem hoje, né? Então, você pega as redes sociais, por exemplo, elas constroem grupos, grandes blocos, onde as pessoas são conduzidas, induzidas a pensar todo mundo de uma mesma maneira. Alienadas. Exato. Onde todo mundo pensa do mesmo jeito e ninguém pensa muito, né? Então, devido a esse movimento que é macro, social, independente da nossa vontade, existe uma crise de lideranças. E eu acho que a liderança, ela parte de alguns princípios. Primeiro, ninguém precisa nascer líder. A liderança é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Mas antes de falar da liderança de outras pessoas, a gente tem que considerar o aspecto do liderar a si mesmo, né? Então, você ser líder de si mesmo é você não ser escravo dos seus desejos, você não ser escravo das suas emoções, você não sucumbir a todo momento as emoções que vão aflorar. Hoje a gente tem uma filosofia, na verdade uma teoria científica muito validada, que é a teoria do cérebro trino. Então, como que funciona isso? Só voltando, só. Isso, você tem uma espécie de 3 camadas do cérebro, onde cada uma tem uma espécie de papel específico, mas todas elas interagem a todo tempo. Então nós temos ali o cérebro reptiliano, né, que deixou de ser chamado assim cientificamente, mas é bem difundido esse termo. Hoje é mais conhecido como tronco cerebral. Exato, os instintos, é aquilo que vem com você quando você é criança. Então, como que uma criança sabe que ela precisa chorar para conseguir um alimento? Ela precisa emitir um sinal sonoro de que ela está com fome ou de que ela tem alguma necessidade. Como que ela consegue isso se ela ainda não é um ser racional? É porque isso é uma herança que ela já tem dos antepassados. Todos nós temos, é uma característica evolutiva da espécie. Conforme você vai evoluindo, nós temos a segunda camada, que é o sistema límbico, que é onde moram as emoções em geral. Então, onde vai ser formado geralmente entre 1 e 7 anos, na verdade entre 1 e 14 anos, você tem a formação desse sistema límbico, que é basicamente como você vai se comportar nas situações. Reagir, exatamente. E depois, dos 14 aos 21, né, nesse período de adolescência, que pelos dados da OMS, a adolescência hoje ela vai até os 21 anos de idade, tanto que países como Estados Unidos, por exemplo, a maioridade é atingida aos 21, né? Por quê? É onde o córtex pré-frontal, né, a parte mais racional, digamos assim, é formada. O que é interessante falar sobre isso, e eu já quero passar a palavra para vocês também. Primeira coisa, não existe nenhuma questão que seja direcionada só de uma parte. Todas elas interagem entre si o tempo todo. Mas uma coisa a gente precisa entender, nós não somos seres racionais, isso cientificamente falando. Porque o cérebro reptiliano, que é responsável pelos nossos instintos, e a parte límbica, que é responsável pelas nossas emoções, elas compõem 93% de toda a massa encefálica cerebral que nós temos. Então 7% da massa encefálica, ela realmente é a camada mais desenvolvida. Então a camada racional, ela tem a menor parte dentro do todo do cérebro. Isso faz com que nós sejamos seres emocionais. No mundo de hoje é até melhor, viu? Exato. Até menos. Até menos. Racional. Exatamente. Então, quanto menos você pensa, menos você desenvolve isso, né? Então, quando a gente pensa aqui, né, voltando pro ponto de liderança, e como eu falei, a respeito principalmente da liderança de si mesmo, compreender esses padrões de comportamento, essas emoções que vão aflorar em você e se tornar o mais racional possível, te coloca num nível
acima daquilo. Sabe quando fala que você usa 10% do teu cérebro? Então, essa que é a questão. Não é sobre o quanto você está usando 100% do seu cérebro a todo tempo. Você não está pensando para peristaltar, você não está pensando para respirar, para fazer um processo cerebral, para bater o coração. Tem várias funções vitais que você não precisa pensar, que seu corpo está organizando, né? Que com exercício físico, inclusive, você consegue redirecionar e reorganizar isso. Criar adaptações fantásticas. Então, assim, a observação que eu gostaria de fazer, passando a palavra para vocês agora, é a respeito disso. Essa autoliderança. Antes de pensar na liderança de outras pessoas ou na liderança de um grupo e etc., é a autoliderança, que é basicamente a capacidade não de controlar, mas de entender a si mesmo e de agir com você da melhor maneira possível. Você tem que você pensa sobre isso? Você tem que entender digamos assim, de certo assunto para você ter autoridade, que é o que o Alta sempre fala. Pra gente ter autoridade num treino. Pô, como que eu vou chegar lá e dar um treino sem saber de nada? Eu tenho que ter um autoconhecimento sobre o ponto que eu posso chegar, entendeu? Eu, particularmente, quando iniciei nos treinos, eu tive um receio. Pô, nossa, eu não sei nada disso. Aí comecei, fui estudar tudo, me senti autoconfiante pra pegar e colocar em prática, entendeu? Então, tive que desenvolver essa parte minha, porque não estava tão legal, pra chegar e poder ajudar pessoas, entendeu? Então, já volta trazendo também lá a parte questão do medo, da ignorância. Se você para ali naquele certo ponto, aí você não desenvolve. Isso entra na iniciativa, né? E sinceramente não sabia desse dado que você falou. Agora fez todo sentido, mas já ouvi falar que você falou daqueles 10%. O ser humano só usa 10% do cérebro. Agora caiu um linkou pesado, né? Parando pensando aqui como eu vou responder. Porque é simplesmente fantástico. Só 7% que você, tipo, tem controle, tem instinto de fazer. Não, eu vou querer fazer isso. Exato. Olha que fantástico, porque o resto, meu, que é conforto e prazer. É, igual relacionado. É isso que o cérebro quer. Então, meu, o que é conforto e prazer é mais de 90%. Então, olha que fantástico que é. De novo, como é difícil você construir um novo hábito. Principalmente saudável, tá? Essa aqui porque o novo hábito é construído na camada racional. Na camada racional, que são só 7%. Então, fantástico. Não sabia, vou ter que tentar mais, vou ter que pesquisar sobre isso. Como liga, né? Como vai ligando, né? Agora o Caio faz tudo. Agora porque a gente sempre comenta, né? Que tipo assim, como é só 7% dessa parte do seu cérebro que é racional, que exemplo, eu quero treinar. Eu vou treinar. Você tá sendo racional, você tá pensando por que você precisa, por que você quer. Saúde, só que o restante lá, que o seu corpo não foi feito para gastar energia. Você é louco? Seu cérebro quer ficar parado. Então você teve que usar o 7 ou 2 ou 3, no máximo 7% para ir tacar o pau. Exato. E o incrível é isso, né? É que quando você desenvolve a parte racional e consegue ser líder de si mesmo, tem iniciativa, mesmo 7% tem o poder de influenciar os outros. Porque a gente não pode dizer que as emoções e os instintos são coisas ruins, porque são fundamentais à vida. O fato é que o ser humano de sucesso, que é o que a gente está falando aqui, dos princípios do sucesso e da alta performance, o ser humano de sucesso é aquele que decide por si mesmo, que tem que ele encontra a liberdade de escolha. Eu acho que é isso. O ser humano que não sucumbe às próprias emoções e aos próprios instintos, ele encontra a liberdade de escolha, porque aí ele escolhe aquilo que ele quer fazer. Exato. E não reage. É inteligência infinita. Ele não, é inteligência infinita. É um bolo, né? É um bolo que... E é uma escolha simples. Meu, eu vou comer um doce, eu vou comer uma coisa que vai fazer bem pra mim. Pô, ó, pensa... Agora são escolhas. Uma coisa que eu sempre falava, que eu acho que faz tempo que eu não falo, né? Pra você fazer uma ação, você precisa pensar. Se você pensa em fazer uma escolha de estudar, você precisa agir. Abrir o seu computador, abrir o seu celular, pegar seu caderno, pegar seja o que for, anotar, prestar atenção, reagir àquela sua ideia. Entendeu? Você precisa ter uma ação relacionada ao seu pensamento, né? Que é o que a gente fala, também tem o chá, né? Que a gente fala lá é o conhecimento que você tem, pegou um conhecimento, aí a habilidade que você tem para se lidar com aquilo, né? E a atitude, a ação de ir para pau, de colocar em prática.